Ora, muito bem. Passando agora então para o submódulo 4.5, que diz respeito aqui às técnicas de acolhimento da reclamação. Portanto, é expectável então que no final desta apresentação vocês consigam reconhecer a importância do acolhimento adequado de uma reclamação, aplicar técnicas de comunicação eficaz na gestão das mesmas, demonstrar empatia e profissionalismo perante clientes insatisfeitos e adotar comportamentos facilitadores da resolução de situações de reclamação. Portanto, o que é que significa acolher uma reclamação? Okay? Já vimos aqui que uma reclamação é um desfazamento entre aquilo que é a expectativa que o cliente criou e aquilo que efetivamente acontece. E como é que nós podemos então acolher, não é, esta reclamação? Portanto, acolher significa receber e gerir a manifestação da insatisfação do cliente de forma respeitosa, profissional e orientada para aquilo que é a resolução do problema. Aqui o nosso objetivo não é apenas resolver o problema, mas também preservar a relação com o cliente, ok? Portanto, nós temos dois focos, que é resolver aquilo que é a insatisfação, ok? Mas perceber que muitas vezes com a insatisfação vêm aquelas emoções todas que nós já falamos, não é? E que é importante nós preservarmos esta relação com o cliente, muitas vezes lidando com essas emoções que o próprio cliente nos traz. Quais é que são então os princípios do acolhimento de uma reclamação? Desde logo, escutar ativamente, manter a calma, demonstrar empatia e evitar atitudes defensivas, ok? Escutar ativamente, nós já falamos aqui de escuta ativa, portanto não há aqui muito mais a acrescentar, não é? No fundo é permitir que este cliente exponha a sua situação sem interrupções desnecessárias, ok? Da nossa parte, aquilo que se pretende é que nós consigamos demonstrar atenção e interesse genuíno. Depois, manter a calma. Portanto, o comportamento do profissional influencia a evolução da interação, não é? Se eu estou calma, a probabilidade do outro se manter calmo é grande, ou de baixar os seus níveis de tensão é grande. Se eu começar a gerir a situação de uma forma descontrolada, a probabilidade é que o outro lado também o faça. Mesmo perante emoções intensas, é importante manter uma postura tranquila e profissional. Depois de mostrar empatia, portanto, reconhecer as emoções do cliente, e nós já falámos aqui em algumas, ou quais é que são as principais emoções que surgem muitas vezes e que são manifestadas perante esta insatisfação. E por último, evitar aqui atitudes defensivas, porque muitas vezes aquilo que acontece é quando nos é apresentada uma reclamação, a nossa primeira reação é defendermos-nos, não é? E não ouvir aquilo que está a ser dito. Portanto, o objetivo é compreender a situação e procurar soluções. E evitar ao máximo justificar-nos imediatamente, discutir, atribuir culpas ou minimizar até o problema que nos está a ser apresentado. Quando falamos de uma linguagem clara e respeitosa, o que é que esta linguagem clara implica? Implica uma comunicação adequada àquilo que é a reclamação. E como é que nós podemos fazer isto? Confirmando a compreensão, portanto, trago-vos aqui um exemplo, não é? Se percebi corretamente, o problema ocorreu quando, não é? E darmos aqui continuidade a esta conversa. E fazer perguntas para compreender a situação. Por exemplo, pode explicar-me melhor o que é que aconteceu? Desta forma, a pessoa, não é? O cliente, percebe que nós estamos aqui a ter uma comunicação adequada, porque estamos a tentar confirmar ou fazer perguntas para compreender melhor a situação, ok? E que estamos aqui a ter uma comunicação respeitosa, dando prioridade e ênfase àquilo que é efetivamente a perspectiva, a percepção, a expectativa, não é, do próprio cliente. Por outro lado, o que é que nós devemos de evitar ao máximo? Interromper e ignorar as emoções do cliente, culpar terceiros, prometer o que não podemos cumprir e discutir com o cliente. Ok? Ainda que
nós consideremos que o cliente não tem razão, ok? Nós devemos de tentar usar uma comunicação por forma a conseguirmos demonstrar o nosso ponto de vista. E como é que nós conseguimos demonstrar o nosso ponto de vista? Com factos, com uma comunicação objetiva, clara, ok? Não discutir do ponto de vista da intuação, das percepções, usarmos sempre factos. Só é desta forma que nós vamos conseguir com que o outro lado, ok, compreenda aquilo que está a ser dito. Porque as pessoas, quando estão assoberbadas com as suas emoções, perdem um bocadinho aqui esta capacidade de escuta ativa e de compreensão daquilo que lhes está a ser dito, porque o que importa naquele momento para aquela pessoa é aquilo que ela está a dizer e não aquilo que o outro diz, ok? E portanto, se nós lhe devolvermos com factos, ok, estamos a diminuir os ses, não é? Estamos aqui a diminuir os ruídos, portanto, nós estamos aqui a fazer com que a pessoa se foque naquilo que foi dito, feito ou não dito ou não feito, ok? É muito mais produtiva para a nossa comunicação. Trago-vos aqui então um modelo de atuação em 5 passos, ok? Que pode aqui servir então como técnica de acolhimento a esta reclamação. E começamos então por ouvir, escutar sem interromper, por compreender, clarificar esta situação, se for necessário realizar alguma pergunta, podemos fazê-lo de uma forma empática, demonstrar empatia, reconhecer a experiência do cliente, compreendo que se sinta desiludido com aquilo que aconteceu, por exemplo, não é? Podemos usar uma expressão destas, procurar soluções. Em alternativa, podemos aqui negociar uma data de entrega. Posso oferecer-lhe sei lá, algo para compensar esta espera, por exemplo, e dar seguimento, informar o cliente sobre os próximos passos. É importante que o cliente nunca fique sem uma resposta, digamos assim, principalmente depois de uma reclamação. Benefícios de um bom acolhimento. Claramente que dando aqui a experiência deste bom acolhimento, nós conseguimos reduzir esta tensão emocional, não é? Que já falamos aqui, aumentar a confiança do mesmo, não é? No nosso trabalho, na nossa organização, no nosso produto, no nosso serviço. Acaba por existir uma maior satisfação por parte do cliente, uma melhoria da imagem da nossa organização e uma maior probabilidade de fidelização. Portanto, a reclamação não é um fim em si próprio, a reclamação não é um ponto final na relação, pode ser sim, ok, uma oportunidade para eu melhorar o meu serviço e desta forma melhorar até a própria imagem e a fidelização com o meu cliente. Trago-vos aqui uma tabela que visualmente nos organiza aqui um bocadinho as ideias que têm sido partilhadas convosco. Por um lado, nós temos aqui uma resposta ineficaz e por outro uma resposta eficaz. E, portanto, numa resposta ineficaz, nós temos aqui interromper o cliente, ignorar emoções, justificar-se imediatamente, discutir responsabilidades, fazer promessas irrealistas, portanto, tudo aquilo que nós devemos evitar, não fazer. E por outro, nós temos aquilo que é uma resposta eficaz, não é? Que passa muitas vezes por escutar ativamente, demonstrar empatia, procurar compreender, focarmos nas soluções e comunicar de uma forma clara e realista. Ok? Que é este o caminho que nós devemos de seguir, que é este o caminho pelo qual nos devemos pautar, não é? No acolhimento de uma reclamação. Muito bem, deixo-vos então aqui a atividade 5, ok? Que estará então no fórum desta UFCD e desejo-vos um bom trabalho.